Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 8 de abril de 2021. Hoje é quinta-feira. Aí são exatamente 7h05 da noite. Eu venho fazer mais um vídeo aqui, dividir com meus irmãos mais uma das minhas experiências que eu tive com Deus. E eu creio que as minhas experiências que Deus tem me dado é para edificar a vida dos meus irmãos. E o título desse vídeo vai ser a revelação da engrenagem que move o Evangelho, o jejum que agrada a Deus. É exatamente nisso que eu venho falar hoje. Quantas pessoas jejuam e muitas das vezes a oração delas não é ouvida porque o jejum dela tem que ter um foco, mas não segundo o coração humano, mas segundo a intenção daquilo que a palavra manda. Amém? E foi exatamente isso que foi me dado no momento que eu estava orando e jejuando. Só que eu queria deixar uma palavra em Isaías 58, antes de eu começar a experiência que eu tive e as coisas que vieram acontecendo no meio do meu ministério, como que Deus ele tem trabalhado, como que ele tem atuado na minha vida. Amém? Eu queria pedir aos irmãos que abrissem lá Isaías 58, para você ver que toda revelação que o homem tiver, ela não foge, ela não pode fugir da regra da palavra. Se eu tiver uma revelação e eu não conseguir explicá-la dentro daquilo que manda as Escrituras, não foi dada por Deus. Amém? E antes de eu falar da revelação, eu vou mostrar Isaías 58. Amém? Olha o que a palavra diz para mim e para você nesta noite. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunto pelos meus direitos da justiça, tem prazer em chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso. Por que afligimos as nossas almas? E tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. E requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates, jejuais, e para dar de punhados impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma e que incline a sua cabeça como junco, e debaixo de si, saco de cinza, chamarias tu isto jejum e dia aprauzível ao Senhor? Você vê que a própria palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 58, Deus ele já manda que o profeta ele repreenda ao povo, ao qual Deus manda Isaías clamar em alta voz e mostrar o pecado do povo. Porque muitos diziam que iam se achegar a Deus, que iam jejuar, que estavam orando, mas no momento que eles estavam jejuando e orando, eles não jejuavam segundo a vontade de Deus, mas era segundo a vontade do seu coração e do seu entendimento. Amém? E foi exatamente isso que Deus me deu. Essa semana eu estava jejuando pela vida minha e das pessoas lá da igreja, e de repente Deus me deu uma visão com a engrenagem grande, enorme, e cheia de engrenagemzinha em volta.
e aquela engrenagem grande parada. No momento que eu comecei a orar e jejuar, eu entendi que a minha e a sua oração, o meu e o seu jejum, eu posso estar numa mesa de consagração, eu posso jejuar dia e noite, mas se eu jejuo para contenda, se eu jejuo contra a vida do meu irmão, se eu jejuo para algo, segundo a minha vontade, não é o jejum aprausível aos olhos do Senhor, porque a própria palavra de Deus aqui está dizendo acerca disso. A própria palavra de Deus, a ponto de eu estar deitado dentro de casa, o Espírito Santo vir no meu ouvido falar: pastor, você tem que ir atrás das almas. Aí eu queria tocar num assunto. Quando eu servia os espíritos malignos, quando eu servia Satanás, eu jejuava. Tinha dia que eu não tomava café, tinha dia específico que eu não comia mel, tinha dia específico que eu não tinha relação íntima com a minha esposa. Tinha dia que eu deixava de fazer várias coisas para você ver. Se alguém que serve um espírito maligno, ele jejua, ele ora, ele pede, como que o meu jejum, eu estando atrás de uma mesa de consagração, eu vou orar e jejuar para que Deus, ele venha ir contra a vida do meu irmão. Aí você vai lá no livro de Esther, você vai se basear ali dizendo, mas Esther chamou todos os judeus para jejuar, sim. Mas ali era um caso específico ao qual, devido à lei que Ramã fez que o rei Assuero selasse com o seu anel, os judeus corriam risco de vida. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós jejuamos por coisas mínimas, porque alguém falou mal da gente, porque alguém perseguiu. Quantos muitas das vezes estão jejuando no atrás de uma mesa de consagração? Dizem que estão com a saia lá no pé, eu estou na doutrina. Mas ainda lhe falta entendimento dentro da palavra, porque a própria palavra diz aqui, ó, todavia me procuram a cada dia. Isaías 58:3. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça. É a mesma coisa eu falar, não, vou andar com a calça aqui, eu vou para a igreja, vou adorar a Deus, como um povo que pratica justiça. Mas a palavra está dizendo que na hora do jejum, o jejum não é específico dentro daquilo que a palavra de Deus manda. E mais abaixo, olha para que serve o meu jejum. Você vai jejuar para se achegar a Deus? Eu se achego a Deus quando eu obedeço a palavra. Se eu obedeço a palavra, eu já estou me achegando a Deus. Mas o jejum é algo particular meu com Deus, para que eu seja preparado, revestido de poder, de graça, para que eu possa ir de encontro ao meu inimigo, que é o diabo, para que eu possa libertar alguém. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres que estão quebrantados, e despedace todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne. Amém, igreja? Você vê que aqui o próprio Deus manda que o profeta Isaías lembre ao povo qual é o jejum.
Aí eu vou lá, eu vou mostrar as ligaduras, coração quebrantado, o que que é. Olha o que que Jesus, em Mateus 17, 14, para que Jesus jejuava? Olha o que a palavra diz aqui, ó. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e muitas das vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curar. Olha a diferença. E Jesus a todo momento ele dando um exemplo daquilo que está em Isaías 58, de qual é o tipo do jejum que agrada a Deus. Porque Jesus ali ele veio preparando os discípulos dele para que entendesse as ferramentas que a palavra de Deus tem nos dado e que aquilo que agrada a Deus, conforme a palavra nos manda. Mas o reino dos céus ele nos oferece ferramenta, porque o próprio Jesus falou: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Por que que eu fui orar e quando eu comecei a orar no jejum, eu vi aquela engrenagem grandona e aquela porção de engrenagem de volta que dependia daquela engrenagem grande? Porque o meu jejum, a minha intenção, ela tem que estar no foco daquela engrenagem grande que é a palavra de Deus. Por isso que o título desse vídeo vai ser a revelação da engrenagem que move o evangelho. O jejum que agrada a Deus. Por que que o Espírito Santo falou: pastor, vai atrás das almas? Aí por que que eu citei aqui que quando eu servia os espíritos malignos, eu servia ao diabo, eu jejuava. Tinha dia que eu não tinha relação com mulher. Tinha dia que eu não tomava café, dia específico. Não comia mel. Várias coisas eu deixava de fazer. Por quê? Porque quando eu fosse fazer algo contra alguém, aquilo iria funcionar, porque eu me revestia. E o interessante daquilo ali, eu não gosto de falar nome de pessoas, igual muitos têm falado aí, botado o nome, escandalizado a vida da pessoa, escandalizado o ministério. Eu só cito a minha experiência de vida e as coisas que eu tenho visto. Porque cada um irá prestar conta a Deus do seu pecado. Eu só cito aquilo que é pecado dentro da Escritura. E eu vou chegar lá porque eu era idólatra. Eu servia diante dos encostos de imagem, mas existia algo que eu tinha que fazer ali. E eu lembro que uma vez, o pai de santo lá falou comigo: existe 3 palavras que tu tem que falar, em nome de Barrabás, Caifás e Lucifer. E eu aprendi aquilo. Até que um dia uma mulher fez uma denúncia mentirosa e fraudulenta contra a minha vida, e aquela mulher mandou a polícia ir lá em casa dizendo que tinha uma arma, e a polícia acordou a gente de manhã. E no momento que a polícia esteve na minha casa, que eles não acharam nada, aquilo me criou um ódio, uma ira no meu coração. E naquela época eu peguei uma galinha, eu invoquei todos os demônios que tinha na profundeza do inferno, peguei o nome daquela mulher, piquei, perdão que eu vou falar, introduzi na bunda da galinha, meti álcool, soltei, meti fogo, a galinha saiu gritando e explodiu. E falei as 3 palavras em nome de Barrabás, Caifás e Lucifer. No outro dia, aquela mulher tomou aquele ponto de fogo, que as bananeiras da metade da casa dela morreu tudo, ela caiu dura para trás. Só não morreu porque Deus não permitiu. Para você ver, quem serve aos espíritos malignos, eles seguem a regra do jogo.
enquanto eu e você fazemos pouco caso daquilo que a Escritura manda. A ponto de você ir em Salmo 147, olha o que a palavra diz aqui, ó. Salmo 147, ó. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores. E ao nosso Deus, isso é agradável. Decoroso é o louvor. Isso quer dizer o quê? Que a todo momento, quando eu vou abrir a minha boca para louvar, para fazer qualquer coisa diante de Deus, eu tenho que ter um certo decoro da minha parte. Isso quer dizer o quê? Honestidade. Eu tenho que me colocar diante de Deus digno daquilo que a palavra dele manda, honroso. E isso é nobre diante de Deus. Olha o que a palavra diz. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Você vê que em Salmo 47 está falando, confirmando exatamente o que a palavra de Deus diz lá, aleluia, glória a Deus, em Mateus 17, 24, em Isaías 58. A todo momento Deus ele se agrada quando a nossa intenção do nosso jejum, da nossa oração, daquilo que nós iremos fazer, está direcionado conforme a vontade de Deus e não como a vontade do homem. A ponto da Bíblia falar aqui, ó, e trouxe, ó, Mateus 17, 16, capítulo 17, versículo 16. E trouxe-nos os teus discípulos e não puderam curar. E Jesus respondeu e disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei e trazei-no aqui? Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele desde aquela hora e o menino sarou. A Bíblia fala que o nosso jejum ele tem que ser específico. Não em prol da minha vida, mas para ajudar o meu próximo. Eu lembro que uma vez eu jejuei, eu tinha 300 e poucos reais de dízimo em casa. E eu orando a Deus, eu pedi a Deus que Deus enviasse uma pessoa para me poder dar que estivesse precisando. Eu não entreguei o meu dízimo na igreja. E um dia eu cheguei na casa do colega meu, ele trabalhou um dia inteiro, pagar 100 reais, ainda faltava 50 para ele entregar, para ele inteirar, para pagar o aluguel. No meio do caminho, ele perdeu os 100 reais que ele trabalhou o dia todo e ainda tinha que arrumar 50. E quando eu cheguei na casa dele, ele preocupado, na casa da mãe dele, ele preocupado, falei, o que que houve? Pô, aconteceu isso, isso e isso. Aí eu falei, rapaz, vamos ali em casa comigo. Ele, o que que houve? Falei, vamos ali em casa. Trouxe ele aqui em casa, peguei o dízimo, tirei e dei exatamente o dinheiro que ele perdeu, o que ele precisava para inteirar, para pagar o aluguel dele. Não, depois eu te pago. Eu falei, isso aí não é meu, não. Para você ver a intenção como Deus ouve. E quantas pessoas, muitas das vezes, sem decoro, vai louvar a Deus está recebendo a minha adoração. Ó, Deus está recebendo o meu jejum. Meus irmãos, não vos engane. Porque eu vou estar falando em 1 Pedro, daqui a pouco eu vou te mostrar. Deus ele não ouve a oração de qualquer pessoa. Tem que haver um compromisso dentro da palavra de Deus para que a tua oração possa ser ouvida. Aí deu os 150 reais ele. Depois eu chamei uma irmã que tinha aqui para acabar com os 300 e poucos reais do dízimo, que sobrou ainda uma parte. Eu orando, virei para uma irmã sentindo o coração. Vai lá em casa que eu quero falar que só chegou. Quando ela chegou, eu dei o dinheiro a ela. Aquela mulher abriu a boca e falou comigo. Muito obrigado. Eu estava orando a Deus que eu precisava comprar um óculos para minha netinha, porque ela está com um problema de leitura e ela está tendo dificuldade no colégio. Eu não sabia de onde eu iria tirar dinheiro para comprar esse óculos. Você vê que ela estava orando. Por isso que a própria palavra em todo momento diz acerca da gente ir
ligar as ligaduras, curar os quebrantados de coração. Você vê que a palavra a todo momento, você vê que o próprio Jesus, ele veio para isso, pregando o evangelho. Vem em prol das vidas, das almas. Por que o Espírito Santo falou, esse pastor vai atrás das almas? Por que o diabo, ele ensina a pessoa contrária à palavra de Deus? Você vê que eu jejuava, você vê que tinha dia que eu não comia, não tinha relação íntima. Você vê que tinha dia que eu não tomava café, não comia mel. E muitas das vezes tinha dia que eu fazia algo, um propósito com o diabo de eu não comer carne. Mas quando eu ia fazer o mal para alguém, se eu fumasse um cigarro na intenção daquela pessoa se machucava. E hoje eu aqui, Deus me deu essa revelação essa semana, e eu senti no coração de eu contar e de fazer esse vídeo para dividir contigo. Agora vamos lá, em 1 Pedro. Olha o que a palavra diz aqui, ó. 1 Pedro 4. Olha o que a palavra diz. 1 Pedro 4. Aqui, ó, olha o que a palavra diz aqui, ó. 1 Pedro 4, 5. 4, 5 não, perdão, 4, 4. E acham estranho e não correrdes com eles no mesmo desenfreamento, os quais hão de dar conta aos que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Você vê que aqui a palavra diz que muitos estão correndo desenfreadamente, junto com aqueles com dissolução e blasfemando. E um dia eles irão dar conta. Isso quer dizer o quê? Se o meu jejum é para contenda contra o meu irmão, se o meu jejum é para atrasar a vida de alguém, se o meu jejum é porque alguém falou algo que eu não gosto ou fez alguma coisa, eu vou jejuar porque Deus vai me dar a resposta em cima de fulano ou de Bertano. Se o meu jejum é para isso, um dia, por causa de eu correr desenfreado, com dissoluções, eu irei dar conta a Jesus Cristo, ao qual irá julgar os vivos e os mortos. Então, cuidado, meu irmão. Se você tem ido para a mesa de oração, se você tem jejuado na tua casa, então mude o teu propósito, a tua oração, e Deus vai começar a ouvir a tua oração. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. E já estando próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio, vigiai em oração. Você vê que a própria palavra está dizendo, vigiai em oração. Nós temos que vigiar e orar. Mas, sobretudo, tende ardentemente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiro um para com os outros sem murmuração. Amém? Aí, por que Deus me dá essas coisas? Para me mostrar, para você que vai assistir esse vídeo, por que o título desse vídeo vai ser a revelação da engrenagem que move o evangelho, o jejum que agrada a Deus. Você vê que aqui a própria Bíblia está falando que a minha hospitalidade, a minha caridade com o meu irmão, o que eu falei, que eu jejuei, eu tinha 300 e pouco de dízimo, para que Deus enviasse alguém que estivesse precisando para me ajudar. E Deus, ele enviou 2 pessoas. A irmã que precisava comprar o óculos para a netinha, e o outro irmão que trabalhou o dia todo, pagar R$100, ainda faltava 50, perdeu na viagem até em casa, e pela misericórdia de Deus, Deus tinha me preparado para surpreender ele.
Amém? Olha o que a palavra diz. Sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração, cada um administre aos dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. O que quer dizer dispenseiro? Isso quer dizer que Deus me encarregou de levar o evangelho dele e entregar, falar sobre o ouvido e sobre a face da terra. Mas aí quando a Bíblia chega em multiforme graça de Deus, por que a Bíblia lá em cima ela fala que a caridade cobrirá a multidão de pecado? A multiforme de Deus está dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos alcançou em várias formas. Uns com pecado de homicídio, outros com pecado de feitiçaria, outros com pecado de prostituição, do furto, do roubo, da mentira, de idolatria. A multiforme de Deus, graça de Deus, isso quer dizer que ela alcançou a todos, ao qual são cheios de pecado, mas a Bíblia, a graça do nosso Senhor Jesus alcançou essas pessoas. Aí olha o que a palavra diz aqui. Se alguém fala, fale segundo. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, e quem pertence à glória e poder para todo sempre. Amém, igreja? Você vê que Jesus ele veio nos ensinando essas coisas. Quando levaram o menino que ele sofria ali com aquela casta de demônio, que os discípulos de Jesus não pôde expulsar aquele demônio, você vê que Jesus ali se aborreceu, chamando a geração incrédula e perversa. Mas a Bíblia fala que a multiforme graça de Deus nos alcançou, porque alcançou todos com vários tipos de pecado, que se encontrava na sua vida com situações de alto e baixo, de várias formas. Então a multiforme graça de Deus, isso não quer dizer que eu tenha que pregar o evangelho dançando forró, isso não quer dizer que eu tenho que pregar o evangelho bebendo cerveja, isso não quer dizer que eu tenho que pregar o evangelho acendendo vela e na idolatria, ou a mulher com a roupa inadequada de entrar na presença de Deus, porque a própria palavra ela já fala aqui, ó, logo adiante, ó. 1 Pedro capítulo 3, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Isso quer dizer o quê? Que a mulher, pelo comportamento dela, pelo decoro ao qual fala em Salmo 147, que até para a gente entrar, nós temos que ter comportamento e ser honroso, digno. Aqui a mulher, para ser digna diante de Deus, a primeira coisa que ela tem que estar em paz com o teu marido. Aqui não sou eu que estou falando, mas eu estou lendo o que a palavra está dizendo e estou te explicando. Você vê que para tudo tem que ter o sentido da palavra. Por que Deus me mostrou aquela engrenagem? E naquela engrenagem o meu pensamento, eu vi aquela engrenagem grande, aquela porção de engrenagem pequena ao redor daquela engrenagem grande, porque dependia da grande girar para as outras funcionar. E o evangelho é isso. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias, de ouro, na compostura de vestido, mas o homem coberto no seu coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual sois filho, fazendo o que? O bem e temendo
nenhum espanto. Amém, igreja? Você vê que aqui a própria palavra, ela já fala acerca disso. De comportamento, de decoro. O nosso decoro, nós temos que ser achado digno, nós temos que ser achado nobre diante de Deus, tem que haver um comportamento segundo o que a palavra manda. Até na nossa oração, no nosso louvor e na maneira de nós vestirmos. E na maneira de nós praticarmos as coisas no nosso dia a dia. E olha o que a palavra diz aqui, ó. 1 Coríntios 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiro dos ministérios de Deus. Isso quer dizer encarregado. Além disso, requer que nos dispenseiros cada um se ache o quê? Fiel. E todavia a mim muito pouco me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem tão pouco a mim mesmo me julgo, para que em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o louvor de Deus. Você vê por que eu falei aqui acerca do jejum, que quando eu queria fazer algo para o diabo, toda semana eu jejuava, não tomava café um dia da semana, eu não comia mel, eu não tinha relação sexual, eu não comia carne, mas quando eu ia fazer alguma coisa, uma maldade para alguém, na intenção daquela pessoa, aquilo acontecia. Então a Bíblia está dizendo aqui, obra das trevas. Se eu, como servo de Deus, por causa de algo que o meu irmão falou, eu começo a jejuar contra a vida daquele irmão, por alguma coisa que ele me machucou, um dia Deus irá trazer à luz todas as obras das trevas e todas as obras da luz, ao qual Deus irá julgar e irá dar o louvor. Isso quer dizer o que? O galardão segundo as nossas obras. A ponto do próprio Jesus, ele repreendeu os discípulos dele, porque eles não puderam agir da forma que a palavra manda e agir da forma que o próprio Jesus Cristo e o Pai esperava que eles agissem. Agora vamos lá, em Marcos. Abram a palavra de Deus em Marcos. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Marcos 9:29. Olha o que a palavra diz, ó. 9. Marcos 9:14. Olha o que a palavra diz. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas, que é que discutia entre eles? E uma da multidão respondendo deles, mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Você vê que eles perdiam tempo com contendinhas, com coisas que são da carne, são de soluções, algo que é reprovado diante de Deus, contendinhas, é aquilo que era verdadeiramente que agradava a Deus, e que para Deus poder ouvir a oração deles, eles não faziam. E olha o que a palavra diz, ó. E este, onde quer que o apanha, despedaça e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos,
que o expulsasse não puderam. E eles responderam, disse, ó geração incrédula, até quando irei vos suportar? Estarei convosco, até quando vos sofrerei ainda trazei-o. E trouxe, quando ele viu, logo o espírito agitou-se com violência e, caindo endemoniado por terra, revolviu-se espumando e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado na água para destruir, mas não podes fazer coisas. Tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo e ordenou, sai dele e não entre nele mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos expulsar? E Jesus disse-lhe, esta casta de demônio não sai. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, porque o foco de Jesus era naquela engrenagem que Deus me deu a visão, que move o Evangelho de Deus, naquilo que está escrito em Isaías 58, do jejum que agrada a Deus. Quando nós jejuamos, passará o meu irmão, para curar o meu irmão, para libertar o meu irmão. Quando o nosso foco é em cima da caridade, para ajudar o meu irmão. A ponto de a palavra a todo momento falar sobre isso, vamos voltar em 1 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 7. Vamos lá. Perdão, 1 Pedro, olha o que a palavra diz aqui, ó. Olha o que a palavra diz aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória o regozije e alegre-se. Se pelo nome de Cristo, vós, vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheio, mas se padece como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva onde aparece o ímpio e o pecador, portanto também o que padece segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe as suas almas, como ao fiel Criador fazendo o bem. Como que eu encomendo a alma do meu irmão? Ainda que nessa terra ele não venha ter oportunidade dele andar segundo o Evangelho de Jesus Cristo, mas você vê que ao ímpio e ao pecador, como que eu encomendo a alma do meu irmão? Em jejum e oração pela vida do meu próximo. Então não se esqueça disso. O nome desse vídeo é a revelação da engrenagem que move o Evangelho. O jejum que agrada a Deus.
Então, meus irmãos, fica com Deus na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar poderosamente. E que essa experiência minha de vida, ela possa ser um instrumento de edificação na sua vida e aonde quer que você passar. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus irá trazer as obras das trevas e as obras da luz à tona. Você vê que quando eu servi os espíritos malignos, eu jejuava também. Mas era contra meu irmão. E hoje, como que eu estou embaixo da mão de Deus, participante de uma mesa de oração, eu vou estar jejuando para que Deus venha resolver uma contenda minha contra o meu irmão. Mas pelo contrário, eu tenho que orar para que Deus venha resolver, libertar o meu irmão, curar, e não orar para que Deus venha colocar o meu irmão na prova ou até permitir. Amém? Você vê que a própria palavra está dizendo para nós encomendar a alma do ímpio e do pecador. Mas como que eu encomendo? É orando, é jejuando pela libertação dessa vida. Ainda que ele não venha andar aqui segundo o Evangelho, mas que no último momento Jesus Cristo possa fazer um milagre em cima do leito e que ele possa ser salvo no último momento. Porque se você for ver, a morte, ela está batendo na porta das pessoas sem dar tempo. E o Evangelho está aí. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.